Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 9, verso 31. Através da meditação pura, olhando para o Senhor Shri Krishna, ele livrou-se imediatamente de todas as inauspiciosidades materiais e aliviou-se de todas as dores corpóreas causadas pelas lesões das flechas. Desse modo, todas as atividades externas de seus sentidos pararam de imediato, e ele orou transcendentalmente ao controlador dos seres vivos, enquanto abandonava seu corpo material. Significado: o corpo material é uma dádiva da energia material, tecnicamente chamada de ilusão. A identificação com o corpo material deve-se ao esquecimento de nossa relação eterna com o Senhor. Para um devoto puro do Senhor, como Bhishmadeva, essa ilusão foi imediatamente eliminada, logo que o Senhor chegou. O Senhor Krishna é como o sol, e a ilusória energia material externa é como a escuridão. Na presença do sol, não há possibilidade para essa escuridão de permanecer. Portanto, simplesmente com a chegada do Senhor Krishna, todas as contaminações materiais foram completamente eliminadas, e Bhishmadeva, desse modo, estava capacitado a se situar transcendentalmente, cessando as atividades dos sentidos impuros, em colaboração com a matéria. A alma é originalmente pura, e assim os sentidos também o são. Por causa da contaminação material, os sentidos assumem o cunho da imperfeição e impureza. Ao reviver o contato com o puro Supremo, o Senhor Krishna, os sentidos tornam-se novamente livres da contaminação material. Bhishmadeva alcançou todas essas condições transcendentais antes de deixar seu corpo material, por causa da presença do Senhor. O Senhor é o controlador e benfeitor de todos os seres vivos. Este é o veredito dos Vedas. Ele é a eternidade suprema e a entidade viva suprema entre todos os seres vivos eternos. E é ele somente quem provê todas as necessidades para todas as espécies de seres vivos. Desse modo, ele providenciou todas as facilidades para satisfazer os desejos transcendentais de seu grande devoto, Sri Bhishmadeva, que começou a orar da seguinte maneira. Verso 32. Bhishmadeva disse: que eu possa agora fixar meu pensamento, sentimentos e desejos, que por tanto tempo estiveram ocupados em diferentes assuntos e deveres ocupacionais, no Todo-Poderoso Senhor, Shri Krishna. Ele é sempre autossatisfeito, mas às vezes, sendo líder dos devotos, ele desfruta de prazer transcendental, descendo a este mundo material, embora unicamente a partir dele o mundo material seja criado. Significado: porque Bhishmadeva era um homem de estado, o líder da dinastia Kuru, um grande general e um líder dos kshatriyas, sua mente se dispersava entre muitos assuntos, e seu pensamento, sentimentos e desejos estavam ocupados em diferentes temas. Agora, a fim de alcançar o serviço devocional puro, ele queria concentrar todos os poderes de pensar, sentir e querer inteiramente no Ser Supremo, o Senhor Krishna, que é descrito aqui como o líder dos devotos e todo-poderoso. Embora o Senhor Krishna seja a original personalidade de Deus, ele próprio desce à terra para conceder a seus devotos puros a dádiva do serviço devocional. Ele desce às vezes como o Senhor Krishna, como ele é, e às vezes como o Senhor Chaitanya,
Ambos são líderes dos devotos puros. Os devotos puros do Senhor não têm outro desejo além do serviço ao Senhor, e, portanto, eles são chamados de Sattvatas. O Senhor é o líder de tais Sattvatas. Bhishmadeva, portanto, não tinha outros desejos. A menos que uma pessoa esteja purificada de todas as espécies de desejos materiais, o Senhor não se torna seu líder. Os desejos não podem ser eliminados, mas têm apenas de ser purificados. No Bhagavad Gita, o próprio Senhor confirma que dá suas instruções de dentro do coração de um devoto puro que esteja constantemente ocupado no serviço ao Senhor. Tais instruções são dadas não para propósitos materiais, mas apenas para a volta ao lar, de volta ao Supremo. Bhagavad Gita 10:10. Para o homem comum que quer assenhorar-se da natureza material, o Senhor não apenas sanciona e se torna testemunha de suas atividades, como também nunca dá ao não devoto instruções para sua volta ao Supremo. Esta é a diferença entre os relacionamentos do Senhor com diferentes seres vivos, os devotos e os não devotos. Ele é o líder de todos os seres vivos, assim como o rei do Estado dirige tanto os prisioneiros quanto os cidadãos livres. Mas seus relacionamentos são diferentes em termos de devoto e não devoto. Os não devotos nunca se interessam em receber qualquer instrução do Senhor, e por isso o Senhor fica silencioso para eles, embora ele testemunhe todas as suas atividades e conceda-lhes os resultados necessários, bons ou maus. Os devotos estão acima dessa bondade e maldade materiais. Eles estão em progressão no caminho da transcendência e por isso não têm desejo de nada material. O devoto também sabe que Shri Krishna é o Narayana original, porque o Senhor Shri Krishna, através de sua porção plenária, aparece como Karanadokashayi Vishnu, a fonte original de toda a criação material. O Senhor também deseja a associação de seus devotos puros, e apenas por eles o Senhor desce à terra e os vivifica. O Senhor aparece por sua própria vontade. Ele não é forçado pelas condições da natureza material. Portanto, aqui ele é descrito como Vibhu, ou Todo-Poderoso, pois ele nunca é condicionado pelas leis da natureza material. Verso 33. Sri Krishna é o amigo íntimo de Arjuna. Ele aparece nesta terra em seu corpo transcendental, cuja cor se assemelha à cor azulada da árvore Tamala. Seu corpo atrai a todos nos 3 sistemas planetários, superior, intermediário e inferior. Que sua cintilante roupa amarela e seu rosto de lótus, coberto com pinturas de polpa de sândalo, sejam objeto de minha atenção, e que eu não deseje os resultados fruitivos. Significado: quando Shri Krishna, por seu prazer interno, aparece na Terra, ele o faz por intermédio de sua potência interna. Os aspectos atrativos de seu corpo transcendental são desejados em todos os 3 mundos, a saber, os sistemas planetários superior, intermediário e inferior. Em nenhuma parte do universo há aspectos corpóreos tão belos como os do Senhor Krishna. Portanto, seu corpo transcendental nada tem a ver com qualquer coisa materialmente criada. Arjuna é descrito aqui como conquistador, e Krishna é descrito como seu amigo íntimo. Bhishmadeva, em seu leito de flechas após a batalha de Kurukshetra,
está se lembrando da roupa particular do Sr. Krishna, que ele vestiu como quadrigário de Arjuna. Enquanto a batalha prosseguia entre Bhishma e Arjuna, a atenção de Bhishma foi atraída pela cintilante roupa de Krishna, e indiretamente ele admirou seu assim chamado inimigo Arjuna, por possuir o Senhor como seu amigo. Arjuna era sempre um conquistador, porque o Senhor era seu amigo. Bhishmadeva aproveita esta oportunidade para dirigir-se ao Senhor como Vijaya Sakhya, amigo de Arjuna, porque o Senhor fica satisfeito quando é tratado conjuntamente a seus devotos, que se relacionam com ele em diferentes humores transcendentais. Enquanto Krishna era o quadrigário de Arjuna, os raios do sol reluziam na roupa do Senhor, e o belo matiz criado pelo reflexo desses raios nunca foi esquecido por Bhishmadeva. Sendo um grande lutador, ele estava saboreando a relação com Krishna no humor cavalheiresco. A relação transcendental com o Senhor, em qualquer uma das diferentes raças, humores, é saboreável pelos respectivos devotos, no êxtase mais elevado. Os mundanos menos inteligentes, que querem fazer um show de estarem relacionados transcendentalmente com o Senhor, de maneira artificial, saltam de repente para a relação de amor conjugal, imitando as donzelas de Vrajadhama. Essa relação barata com o Senhor demonstra apenas a mentalidade rasteira dos mundanos, porque alguém que tenha saboreado o humor conjugal com o Senhor não pode estar apegado à raça conjugal mundana, que é condenada inclusive pelos éticos mundanos. A relação eterna de uma alma particular com o Senhor desenvolve-se. Uma relação genuína do ser vivo com o Senhor Supremo pode tomar qualquer forma dentre as 5 raças principais. E para um devoto genuíno, nenhuma dentre elas faz diferença quanto ao grau transcendental. Bhishmadeva é um exemplo concreto disso, e deve-se observar cuidadosamente como o grande general está transcendentalmente relacionado com o Senhor. Verso 34. No campo de batalha, onde Sri Krishna acompanhou Arjuna por amizade, o cabelo ondulado do Sr. Krishna tornou-se cinzento devido à poeira levantada pelas pegadas dos cavalos. E por causa de seu esforço, gotas de suor molhavam-lhe o rosto. Todas essas decorações, intensificadas pelos ferimentos provocados por minhas flechas agudas, eram desfrutadas por ele. Que minha mente vá assim, em direção de Sri Krishna. Significado: o Senhor é a forma absoluta, de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Sendo assim, o transcendental serviço amoroso ao Senhor, em uma das 5 relações, a saber, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya, isto é, neutralidade, servidão, fraternidade, afeição filial e amor conjugal, é benevolentemente aceito pelo Senhor, quando é oferecido ao Senhor com amor e afeição genuínos. Shri Bhishmadeva é um grande devoto do Senhor, na relação de servidão. Desse modo, o fato dele atirar flechas agudas no corpo transcendental do Senhor é tão bom como a adoração de outro devoto, que nele atira suaves rosas. Parece que Bhishmadeva está arrependido das ações que cometeu contra a pessoa do Senhor. Mas, de fato, o corpo do Senhor não estava de modo algum ferido, devido à sua existência transcendental. Seu corpo não é matéria. Tanto ele mesmo quanto seu corpo têm completa identidade espiritual. O espírito nunca é trespassado, queimado, seco, umedecido, etc. Isso se explica vividamente no Bhagavad Gita. Da mesma forma, isso se explica no Skanda Purana. Ali se diz que o espírito é sempre incontaminado e indestrutível,
Ele não pode ser afligido, nem pode ser secado. Quando o Senhor Vishnu, em sua encarnação, aparece diante de nós, ele parece ser como uma das almas condicionadas, materialmente encarceradas, apenas para confundir os asuras, ou os descrentes, que estão sempre alertas para matar o Senhor, mesmo desde o começo de seu aparecimento. Kamsa queria matar Krishna, e Ravana queria matar Rama, porque estavam tolamente inconscientes do fato de que o Senhor nunca é morto, pois o espírito nunca é aniquilado. Portanto, o trespassamento do corpo do Senhor Krishna por Bhishmadeva é uma espécie de problema desnorteante para o não devoto ateísta. Mas aqueles que são devotos ou almas liberadas não se deixam confundir. Bhishmadeva apreciava a atitude toda misericordiosa do Senhor, porque ele não deixou Arjuna sozinho, embora fosse molestado pelas agudas flechas de Bhishmadeva. Nem relutou de vir diante do leito de morte de Bhishma, embora ele o houvesse maltratado no campo de batalha. O arrependimento de Bhishma e a atitude misericordiosa do Senhor são ambos únicos neste quadro. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, um grande acharya e devoto no humor de amor conjugal com o Senhor, comenta muito enfaticamente a esse respeito. Ele diz que os ferimentos criados no corpo do Senhor pelas flechas agudas de Bhishmadeva eram tão agradáveis ao Senhor como a mordida de uma noiva que morde o corpo do Senhor, motivada por um forte desejo sexual. Tal mordida do sexo oposto nunca é tomada como sinal de inimizade, mesmo que haja ferimento no corpo. Portanto, a luta, como um intercâmbio de prazer transcendental entre o Senhor e seu devoto puro, Sri Bhishmadeva, não era absolutamente mundana. Além disso, uma vez que o corpo do Senhor e o Senhor são idênticos, não havia possibilidade de ferimentos no corpo absoluto. Os ferimentos aparentes, causados pelas flechas agudas, são desconcertantes para o homem comum, mas alguém que tem um pouco de conhecimento absoluto pode entender a reciprocação transcendental na relação cavalheiresca. O Senhor estava perfeitamente feliz com os ferimentos causados pelas flechas agudas de Bhishmadeva. A palavra Vibhidhyamana é significativa porque a pele do Senhor não é diferente do Senhor. Porque nossa pele é diferente de nossa alma. Em nosso caso, a palavra Vibhidhyamana, que significa ser ferido e cortado, seria completamente apropriada. A bem-aventurança transcendental é de diferentes variedades, e a variedade de atividades no mundo mortal é apenas um reflexo pervertido da bem-aventurança transcendental. Porque tudo no mundo mortal é qualitativamente mundano, ele é cheio de inebriamentos. Ao passo que no reino absoluto, porque tudo é da mesma natureza absoluta, há variedades de desfrute sem inebriamento. O Senhor desfrutou dos ferimentos causados por seu grande devoto Bhishmadeva, e porque Bhishmadeva é um devoto na relação cavalheiresca, ele fixou Krishna em sua mente naquela condição de ferimento. Verso 35. Em obediência à ordem de seu amigo, o Senhor Sri Krishna entrou na arena do campo de batalha de Kurukshetra, entre os soldados de Arjuna e Duryodhana, e enquanto ali esteve, ele diminuiu os períodos de vida do grupo oposto através de seu olhar misericordioso. Isso foi feito simplesmente por ele olhar para o inimigo. Que minha mente se fixe neste Krishna. Significado. No Bhagavad Gita 1:21 a 25, Arjuna ordenou ao infalível Senhor Shri Krishna que colocasse sua quadriga entre as falanges dos soldados. Ele pediu-lhe que permanecesse ali até que terminasse de observar os inimigos, com quem teria de se defrontar na batalha.
Ao ser assim solicitado, o Senhor imediatamente o fez, assim como uma ordenança. E o Senhor apontou todos os homens importantes do lado oposto, dizendo: aqui está Bhishma, aqui está Drona, e assim por diante. O Senhor, sendo o supremo ser vivo, nunca é o cumpridor de ordens, nem ordenança de ninguém, seja de quem for. Mas por sua misericórdia sem causa e afeição por seus devotos puros, às vezes ele executa a ordem do seu devoto como um servo prestativo. Ao executar a ordem de um devoto, o Senhor fica satisfeito, assim como o pai fica satisfeito ao executar a ordem de seu filhinho. Isso só é possível por causa do amor transcendental puro entre o Senhor e seus devotos, e Bhishmadeva estava completamente ciente deste fato. Portanto, ele dirigiu-se ao Senhor como amigo de Arjuna. O Senhor diminuiu a duração de vida do grupo oposto através de seu olhar misericordioso. É dito que todos os lutadores que se reuniram no campo de batalha de Kurukshetra alcançaram a salvação por verem pessoalmente o Senhor na hora da morte. Portanto, que ele tenha diminuído a duração de vida dos inimigos de Arjuna não significa que ele foi parcial para o lado de Arjuna. De fato, ele foi misericordioso com o grupo oposto, porque eles não teriam alcançado a salvação, morrendo no lar, no transcurso ordinário da vida. Aqui havia uma oportunidade de ver o Senhor, no momento da morte, e desse modo alcançar a salvação da vida material. Portanto, o Senhor é completamente bom, e qualquer coisa que faça é para o bem de todos. Aparentemente aquilo foi para a vitória de Arjuna, seu amigo íntimo, mas de fato foi para o bem dos inimigos de Arjuna. Assim são as atividades transcendentais do Senhor. E qualquer pessoa que entenda isso obtém a salvação após deixar este corpo material. O Senhor não erra em nenhuma circunstância, porque Ele é absoluto, completamente bom em todos os momentos. Verso 36. Quando Arjuna ficou aparentemente contaminado pela ignorância, a observar os soldados e comandantes diante dele no campo de batalha, o Senhor erradicou sua ignorância, transmitindo-lhe conhecimento transcendental. Que seus pés de lótus continuem sendo objeto de minha atração. Significado: os reis e comandantes deviam permanecer na frente dos soldados combatentes. Este era o verdadeiro sistema de luta. Os reis e comandantes não eram assim chamados presidentes ou ministros da defesa, como os de hoje em dia. Eles não ficavam em casa enquanto os pobres soldados ou mercenários lutavam corpo a corpo. Pode ser que esse seja o regulamento da democracia moderna. Mas quando prevalecia a verdadeira monarquia, os monarcas não eram covardes, eleitos sem consideração às suas qualificações. Como se evidenciou no campo de batalha de Kurukshetra, nenhum dos líderes executivos de ambos os grupos, como Drona, Bhishma, Arjuna e Duryodhana, estavam dormindo. Todos eles participaram realmente da luta, para o qual se escolheu um lugar distante das zonas residenciais civis. Quer dizer que os cidadãos inocentes ficaram imunes aos efeitos da luta entre os grupos rivais da realeza. Os cidadãos não tinham interesse de ver o que aconteceria durante a luta. Eles teriam que pagar 1/4 de sua renda ao governante, fosse ele Arjuna ou Duryodhana. Todos os comandantes dos grupos presentes no campo de batalha de Kurukshetra encontravam-se uns diante dos outros, e Arjuna os viu com grande compaixão e lamentou que teria de matar seus parentes no campo de batalha por causa do império. Ele não estava absolutamente temeroso da gigantesca falange militar apresentada por Duryodhana, mas como um misericordioso devoto do Senhor, a renúncia às coisas mundanas era-lhe natural,
e assim ele decidiu não lutar por posses mundanos. Mas isso se devia a um pobre fundo de conhecimento. E por isso aqui se diz que sua inteligência ficou contaminada. Sua inteligência não poderia se contaminar em nenhum momento, porque ele era devoto e companheiro constante do Senhor, como está claro no capítulo 4 do Bhagavad Gita. Aparentemente a inteligência de Arjuna contaminara-se, porque de outra forma não teria havido uma oportunidade de transmitir os ensinamentos do Bhagavad Gita para o bem de todas as contaminadas almas condicionadas, ocupadas no cativeiro material, por causa da concepção do falso corpo material. O Bhagavad Gita foi transmitido para as almas condicionadas do mundo, para livrá-las da concepção errônea de identificarem o corpo com a alma, e para restabelecer a relação eterna da alma com o Senhor Supremo. Atma Vidya, ou conhecimento transcendental dele mesmo, foi falado primeiramente pelo Senhor, para o benefício de todos os interessados em todas as partes do universo. Verso 37. Satisfazendo meu desejo e sacrificando sua própria promessa, ele desceu da quadriga, tirou uma roda e precipitou-se em minha direção, assim como o leão parte para matar um elefante. Ele inclusive deixou cair seu manto amarelo. Significado: a batalha de Kurukshetra foi travada sob princípios militares, mas ao mesmo tempo num espírito esportivo, assim como um amigo luta contra outro amigo. Duryodhana criticou Bhishmadeva, alegando que ele estava relutante em matar Arjuna por causa da afeição paterna. Um kshatriya não pode tolerar insultos sob os princípios da luta. Portanto, Bhishmadeva prometeu que no próximo dia mataria os 5 Pandavas com armas especiais feitas para aquele propósito. Duryodhana ficou satisfeito e manteve consigo as flechas a serem disparadas no dia seguinte, durante a luta. Usando de truques, Arjuna tomou as flechas de Duryodhana e Bhishmadeva pôde entender que isso era um truque do Sr. Krishna. Então ele fez um voto de que, no próximo dia, o próprio Krishna teria que usar armas, pois de outro modo seu amigo Arjuna morreria. Na luta do dia seguinte, Bhishmadeva lutou tão violentamente que tanto Arjuna quanto Krishna ficaram em apuros. Arjuna estava quase derrotado. A situação era tão tensa que ele estava a ponto de ser morto por Bhishmadeva no momento seguinte. Então o Sr. Krishna quis satisfazer seu devoto Bhishma, mantendo a promessa de Bhishma, que era mais importante que a sua própria. Aparentemente, ele quebrou sua própria promessa. Ele prometera antes do começo da batalha de Kurukshetra que permaneceria sem armas e não usaria sua força em favor de nenhum dos grupos. Mas para proteger Arjuna, ele desceu da quadriga, tirou uma roda da quadriga e correu precipitadamente em direção de Bhishmadeva, com grande ira, assim como o leão sai para matar um elefante. Ele deixou cair seu manto no caminho, e devido à sua grande ira não sabia que o perdera. Bhishmadeva imediatamente abandonou suas armas, e parou para ser morto por Krishna, seu amado Senhor. A luta do dia encerrou-se precisamente naquele momento, e Arjuna foi salvo. É claro que não era possível que Arjuna fosse morto, porque o próprio Senhor estava na quadriga. Mas porque Bhishmadeva queria ver o Sr. Krishna tomar de alguma arma para salvar seu amigo, o Senhor criou essa situação, fazendo iminente a morte de Arjuna. Ele enfrentou Bhishmadeva para mostrar-lhe que o voto dele fora cumprido e que ele havia tomado da roda.